Olá, olá, graça e paz, mais um dia. Estamos aqui para juntos lermos mais um capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Que alegria poder mais um dia estarmos aqui no canal Corações Ensináveis. Que o Senhor continue nos dirigindo, nos abençoando, conduzindo os nossos passos em direção a Sião. Amém? Queridos, hoje eu quero ler o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Hoje, o que Lucas vai estar nos ensinando, o autor de Atos dos Apóstolos, de perseguidor a apóstolo. E eu creio que aqui vai falar de Saulo, que foi um ali que o Estevão, foi apedrejado na frente dele, foi um dos que perseguiu o povo de Deus. Porém, antes de iniciar, eu quero te convidar a entregar este momento na mão de Deus, sua vida, que a gente possa ofertar a Deus, dando um pouco do nosso tempo, enquanto eu leio, você medita, e assim nós glorifiquemos o nome do Senhor. Amém? Quero aqui começar a ler o capítulo 9, no versículo 1, que diz o seguinte: de perseguidor a apóstolo. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguiu ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita, e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém.
E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois, comeu e ficou forte como antes. De perseguidor a perseguido. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam: não é este o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Passado algum tempo, os judeus fizeram uma trama para matar Saulo, mas seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. Os judeus montavam guarda dia e noite também junto às portas da cidade, a fim de o eliminar. Os discípulos dele, porém, o tomaram de noite e o fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Uau! Versículo 26. O testemunho provoca solidariedade. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, o apresentou aos apóstolos e lhe contou como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo ficou em Jerusalém com eles e pregava corajosamente em nome do Senhor. Saulo também falava e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam um jeito de o matar. Quando souberam disso, os irmãos levaram Saulo para a cidade de Cesareia e daí o mandaram para a cidade de Tarso. Versículo 31. Novo retrato da igreja. E a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava
e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Versículo 32. A ação libertadora da igreja. Pedro, que percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida. Aí encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia na cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo está curando você. Levante-se e arrume a sua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Ela praticava muitas obras boas e dava grandes esmolas. Nesses dias, ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no piso superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava lá, mandaram 2 homens com um recado: venha sem demora até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, os presentes o levaram ao piso superior, onde as viúvas foram ao seu encontro chorando. Todas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Em seguida, se pôs de joelho e orou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou vários dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Amém. Glória a Deus. Para a glória do Senhor, eu concluo aqui a leitura do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? E quero aqui já convidá-los a meditarmos no que foi acabado de ler, no que eu acabei de ler. Amém? Aqui então, no capítulo 9, nós nos deparamos com a situação de Saulo, né, de perseguidor a apóstolo. E Lucas vai nos dizer que o relato lido aqui apresenta o foco de um contraste. Por quê? Ele explica. O relato apresenta o foco de um contraste porque de perseguidor ferrenho, Paulo é chamado para ser apóstolo destemido. Na sua conversão, a iniciativa é do próprio Jesus. Aí o autor chama aqui nossa atenção, mostrando, né, que o texto identifica a pessoa de Jesus morto e ressuscitado com a vida e o testemunho das comunidades que Paulo persegue, né? Por isso que o Senhor fala aqui, aparece para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Então, Paulo, que até então era Saulo, é chamado à conversão e também é chamado à missão pelo Jesus que está vivo na comunidade. Essa conversão é um processo de morte e ressurreição. Aqueles 3 dias que Saulo ficou lá em Damasco sem comer, sem beber nada, aquilo ali estava apontando para a sua conversão, por um processo de morte e também de ressurreição, conforme foi lido lá no versículo 9, quando ele ficou ali e Saulo ficou 3 dias, como eu li, 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Então a leitura vai nos mostrar que ele estava passando por um processo de conversão, né? Porque essa conversão é um processo de morte e ressurreição, conforme está no versículo 9, que aponta que ele ficou 3 dias. Esses 3 dias que ele ficou ficou 3 dias sem poder ver e não comeu e nem bebeu nada. Então, com essa conversão, que é um processo de morte e ressurreição, morte que o destruturava, né, que o desestrutura da visão antiga, que é a queda e cegueira, e o contato com a comunidade. Aqui a comunidade, o contato representado na pessoa de Ananias, que era um discípulo de Deus, né, pelo qual o Senhor o chamou numa visão e falou para Ananias, e Ananias respondeu. Quando o Senhor o chamou, Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. E ali o Senhor disse para ele, né, preparar-se e vá até a rua direita, né, e procure lá na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Então, amados, essa leitura nos ensina que Paulo, ele é chamado à conversão e à missão pelo apóstolo, para ser um apóstolo. E a conversão dele e a missão pelo Jesus que está vivo na comunidade. E como eu falei já, essa conversão ela é um processo de morte e ressurreição, apontando ali para aqueles 3 dias que ele não viu e nem comeu, e a morte que o desestrutura da visão antiga, que é a queda, né, e cegueira. E o contato com a comunidade apresentado aqui na pessoa de Ananias, que o ressuscita, dando-lhe o Espírito, para que possa testemunhar o Cristo vivo na vida de Saulo. A palavra do Senhor mostra, né, o programa da missão, onde Paulo vai ser apóstolo entre os pagãos e o seu testemunho vai lhe provocar muito sofrimento, né, a respeito do termo do caminho. E nós vamos acompanhar tudo que ele vai passar, porque Deus, ele já disse que tinha planos para usar Paulo, né? E o Senhor disse para Ananias: vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E o Senhor ainda acrescentou, falando para Ananias, né? Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E aí então Ananias foi e fez o que o Senhor mandou ele fazer. Então aqui, queridos, a gente ainda medita nesta leitura que a primeira atividade de
Saulo, né, Paulo, ou seja, a primeira atividade do recém-convertido, se caracteriza por um testemunho apaixonado e corajoso sobre Jesus como Filho de Deus. Esse testemunho, porém, ele provoca confusão entre os ex-colegas e uma reação violenta. De perseguidor, Paulo torna-se perseguido, e isso é um sinal da autenticidade do seu testemunho. Nós podemos ainda entender nessa leitura que o convertido, aqui no caso Paulo tinha acabado de ser convertido, então isso ensina a todos os convertidos, eles enfrentam, né, além disso, a desconfiança da comunidade, a qual começa a pertencer, mas alguém da comunidade apresenta um argumento irrefutável e que cria a solidariedade para com que o recém-convertido, no caso aqui, o testemunho corajoso, foi quando aquele rapaz, né, o Barnabé, porque as pessoas estavam desconfiadas, né, porque Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele ainda, pois ele não acreditava que Saulo fosse discípulo. Foi preciso então que Barnabé tomou Saulo consigo, o apresentou aos apóstolos e lhes contou tudo, né, como que Saulo no caminho tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado e como ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor Jesus na cidade de Damasco. Foi só então, a partir desse momento, que Saulo ficou em Jerusalém com eles e pregava corajosamente em nome do Senhor. Então é necessário, e isso nos ensina hoje, que o convertido, ele sempre vai enfrentar dificuldades, barreira, né? Além disso, a desconfiança, até mesmo dentro da própria família, as pessoas, você fez o que fez, agora é crente, você agora quer dizer que segue a Jesus. Aconteceu com Saulo, né? O convertido enfrenta, além disso, a desconfiança das pessoas, a qual começa a pertencer. Mas aí, assim como surgiu Barnabé, Deus vai sempre levantar alguém para estar ali te apresentando e dando testemunho de que você é um filho amado de Deus, você é uma nova pessoa em Cristo, né? E isso o Senhor usou Barnabé, que pegou Saulo e apresentou aos apóstolos e lhe contou tudo o que estava acontecendo. Tão corajosamente Paulo estava pregando, falando a respeito do Senhor. Então, como ele, né, assim Barnabé apresentou um argumento irrefutável e que criou a solidariedade para com o recém-convertido, porque o testemunho corajoso de Paulo convenceu. E ainda nós podemos meditar aqui do versículo 31, quando fala novo retrato da igreja, que a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. E aqui Lucas, o autor do Atos dos Apóstolos, nos ensina mais um dos costumeiros sumários de Lucas, né? Com uma retrospectiva de todas as comunidades cristãs. Aqui ele mencionando as 3 regiões da Palestina. Lucas, então, ele salienta que a igreja, ela se estabelece em todos os lugares do antigo Israel. A igreja é o conjunto das comunidades. A fé em Jesus e a
força do Espírito Santo são as duas fontes da vida da igreja. E aí ele também nos conta a respeito de Pedro, lá do versículo 32 ao 43, quando fala a respeito da ação libertadora da igreja. Quando Pedro ali, que percorria todos os lugares, visitou os fiéis que moravam em Lida. E ali, então, Pedro, naquele momento, você ouvindo a leitura, você percebe, e o Espírito Santo nos ensina, que Pedro personifica a atividade da igreja, através da qual Jesus continua vivo e atuante no meio dos homens, conforme é possível ver em Lucas capítulo 5. A igreja realiza uma ação que liberta os homens da paralisia e da morte. Como, por exemplo, isso faz com que eles se convertam e acreditem no Senhor, expandindo cada vez mais o círculo da vida e do testemunho cristão. Dizendo que Pedro está hospedado na casa de um curtidor, Lucas, ele prepara o relato de Atos 10, que é o que nós vamos ler a seguir. Quando ele aponta que, no final da leitura, que Pedro ficou vários dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Então, aqui, ele prepara o relato de Atos 10, pois curtir peles era profissão desprezível e reservada aos pagãos. Amém? E aí a gente vai ver no próximo capítulo o que Lucas vai estar preparando aqui para nossa compreensão, para o nosso entendimento e para nós, então, glorificarmos o nome do Senhor, assim como esses apóstolos, esses discípulos, um dia glorificaram a Deus com as suas vidas. E hoje glorificam a Deus, eu creio, no céu. Então, esse ensinamento hoje é para mim e para você, que nós devemos dar continuidade às atividades do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos proclamar esta boa nova, essa realidade do Evangelho, como ele é a todas as criaturas do mundo inteiro. Então, nós estamos aqui como um ato de contribuinte para que a palavra do Senhor chegue aos quatro cantos desse mundo. E é por isso que eu resolvi criar esse canal, fazer estas leituras. Eu sei que nós somos apenas iniciantes, temos muito a aprender, mas eu confio que o Espírito Santo é o que nos dirige, é o que nos inspira, é o que nos ensina a fazer conforme a vontade dele. Aqui o meu intuito não é ter seguidores, um canal gigante. Eu quero que o Senhor alcance aqueles que ele quer alcançar. Assim como Deus enviou a Jesus aqueles que ele escolheu. Aqui também vai ser aquelas pessoas que Deus quer que ouça essas leituras. Eu apenas aqui sou uma voz que coloco-me à disposição para fazer a vontade de Deus. E por isso, Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua presença na minha vida, na minha casa, e peço que a tua presença também, Senhor, encha a casa de cada um desses que ouve estas leituras feitas por mim. Pai, nós queremos estar nas tuas mãos, queremos estar guardados por ti e aprender com o Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, este momento nas tuas mãos, conceda-nos um dia de paz, de alegria, de favor e vitória e nos conduza, Senhor, sempre no teu caminho. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.